Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Glória a Deus, Abba Pai. Glória a Deus. Graça e paz abençoados, amém? Glória a Deus pela vida de cada um que está aqui. Vamos agradecer a Deus. Pai, em tudo te dou graças, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre, amém. Glória a Deus pela tua igreja, que em Cristo foi comprada por bom preço. Em tudo te damos graças e te reconhecemos em nossas vidas, como de fato de verdade, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu sei que o Senhor é poderoso para fazer além daquilo que te pedimos e pensamos. Eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Senhor, está escrito que a tua palavra não volta para o Senhor vazia. Então eu oro como Paulo orou pelos Efésios. Eu oro para que, em pleno conhecimento que eles recebam, o Senhor vos dê espírito de sabedoria e de revelação para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Que a tua palavra seja revelada para a glória de Deus e para o perfeito entendimento espiritual de cada filho de Deus que vai receber esta graça e este apostolado. Seja aqui em Santo André, seja ao vivo pelo YouTube, pelo Facebook, seja perto, seja longe, eu oro para que cada filho de Deus que me ouça agora, porque está escrito que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, que cada um receba revelação, sabedoria e entendimento espiritual para a glória de Deus em nome de Jesus. Quem pode falar amém? É só aplaudir a Deus de todo o seu coração. Abba Pai, glória a Deus, maravilha. Pode se assentar, abençoados. Graça e paz a você aí no Facebook, graça e paz a você no YouTube. Estamos ao vivo agora, exatamente, que hora é agora? 19h33. Estamos ao vivo para toda a terra via YouTube e Facebook. Glória a Deus pela sua vida. Bem-aventurados que estão aqui, quem recebe? Bem-aventurados que estão aí ao vivo no YouTube, bem-aventurados que estão no Facebook ao vivo, glória a Deus pelas suas vidas. Já vai compartilhando aí no Facebook e no YouTube para alcançar outras ovelhas, porque a mensagem hoje vai ser poderosa, hein? Hoje a manifestação do Espírito Santo pela revelação profética da palavra será poderosíssima, amém? Então já vai aí compartilhando no Facebook e no YouTube, vai mandando o link para outros grupos, né, para outras ovelhas, porque a mensagem hoje tem destino certo, hein? Mensagem hoje tem destino certo. Bíblia, papel e caneta. Coloque a mão na sua Bíblia e onde você estiver, coloque a mão na sua Bíblia e diga comigo assim, ó: eu creio, por isso eu falo. O Espírito Santo que habita em mim me revelará a palavra de Deus. Cumprir-se-á a palavra que diz: a minha palavra não voltará vazia. Eu creio por fé, porque a palavra é viva, poderosa e eficaz. Amém? Vamos ao tema de hoje. Bíblia, papel e caneta. O tema de hoje: a hipocrisia dos hipócritas. Hoje eu vim para falar, hein? Acordei de manhã, o Espírito Santo me disse: a hipocrisia dos hipócritas. Ou, em outras palavras, os hipócritas e as suas hipocrisias. Gálatas capítulo 5. Vem comigo. Vai compartilhando já, porque hoje o bicho vai pegar, hein? Hoje vai compartilhando, vai espalhando aí, ó. Hoje não vai ter moleza. Hoje não vou ter dó de ninguém. A hipocrisia dos hipócritas. Ou seja, a atitude dos hipócritas, né? Qual que é a atitude de um hipócrita? A hipocrisia.
que é falsidade, que é fingimento. Gálatas capítulo 5, quem já achou, diga amém. Versículo 6, primeiro, antes de entrar na hipocrisia dos hipócritas, eu preciso ler algo para vocês. Antes de falar sobre os hipócritas e as suas hipocrisias, eu preciso ler Gálatas 5 para ficar claro algo entre nós aqui, a igreja de Cristo. Gálatas 5, verso 6, coloca o seu dedo no verso 6, para você acompanhar. Gálatas 5, 6, Paulo disse, pois em Cristo Jesus, diga comigo, em Cristo Jesus. Então nós, a igreja, os filhos de Deus, as ovelhas, nessa nova aliança, nós estamos em Cristo Jesus. Está claro ou não está claro? Diga por fé, nós estamos em Cristo Jesus. Diga, eu estou em Cristo Jesus. Isso é fato. Não é o que eu penso, não é o que eu acho. É o que está escrito. Gálatas 5, 6. Pois em Cristo Jesus, presta atenção, nem a doutrina da lei, seja circuncisão, seja batismo, seja jejum, seja subida aos montes, seja guardar o sábado, seja o sacrifício. Em Cristo Jesus, quem está em Cristo, nem a guarda da lei, a circuncisão, Paulo generalizou, e nem o viver em graça, que é a incircuncisão, o não cumprir as obras da lei, o não cumprir os mandamentos da lei. Paulo disse, olha, para quem está em Cristo, isso não tem valor algum. Tanto guardar a lei, como quem não guarda a lei. Tem valor, não tem, não, isso não. O Paulo está dizendo assim, ó, isso é irrelevante. E a prova que é relevante, ele disse aqui, ó, circule na sua Bíblia aí, ó. Paulo disse, o que importa, diga comigo, o que importa? Diga, o que vale? Só uma coisa que vale, irmãos. Só tem uma coisa que vale. Só tem uma coisa que importa. A manifestação de Deus, que é a fé. Porque a manifestação só acontece pela fé. Por isso, Marcos 9, 23, Jesus falou, tudo é possível ao que crê. Marcos 9, 23, tudo é possível ao que crê. O que crê recebe manifestação de Deus, o que crê recebe cura divina, o que crê recebe prosperidade divina, o que crê recebe a unção do Espírito Santo, o que crê recebe manifestação de dons espirituais em sua vida, o que crê recebe a manifestação do próprio Deus em sua vida, o que crê. Então o que vale é o que crê, o que vale é a fé, que manifesta, que opera pelo amor. É só isso que importa. Isso Paulo deixou claro. Para quem está em Cristo, e nós estamos em Cristo, ele diz, nem o guardar a lei e nem o não guardar a lei. Porque a incircuncisão é incircuncisão, não circuncisão, não guardar a lei, não batizar, não subir no monte, não fazer jejum, é o não. Quer dizer não. Incircuncisão, não circuncidar, não guardar a lei. Paulo falou, para quem está em Cristo, tanto guardar a lei como não guardar a lei, isso não tem valor nenhum. Eu guardo a lei. O outro fala, lei, não estou nem sabendo de nada. Paulo disse, o que importa é a fé. Para aí, agora eu vou te fazer entender algo. Olha para Gálatas 5:6. Tem uma revelação escondida aqui, ó. Eu vou te fazer enxergar. Gálatas 5:6. O que importa é a fé. Fé de quem? Ora, ele falou de dois povos. Ele falou do povo da circuncisão e falou do povo da incircuncisão. Está aqui os dois povos. Ele falou, nem quem circuncida e nem quem não circuncida. São duas pessoas diferentes. São dois povos. Está claro ou não está claro? Nem a circuncisão, nem quem vive assim, e nem a incircuncisão, que somos nós, que não circuncidamos, que vivemos pela fé. Mas o Paulo está dizendo que a circuncisão também vive pela fé. Das obras, mas pela fé. Por quê? Porque quem circuncida, ele está crendo que tem que circuncidar. Isso é fé. Quem guarda a lei, ele está crendo que tem que guardar. Isso é fé.
E quem não guarda a lei está crendo que não tem que guardar. Isso também é fé. Por isso que ele citou os dois tipos. Nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. De que igreja você é? Aonde você congrega? Paulo falou, isso é irrelevante. Eu sou da igreja A, B, C ou D, eu congrego na igreja A, B, C ou D. Isso é irrelevante, por quê? E nem como você vive. Paulo disse, o que importa é a fé, tanto da circuncisão como da incircuncisão. Paulo está dizendo, o que importa é a fé. Está claro ou sou eu que entendo? O que importa é a fé que manifesta, a fé que opera pelo amor. Se está vivendo na circuncisão e a fé está operando pelo amor, está valendo. Se está vivendo na incircuncisão, que é o nosso caso, e a fé opera pelo amor, está valendo também. É o que Paulo está dizendo. Não é isso que ele está dizendo? Porque o âmago, o âmago não é a circuncisão e nem a incircuncisão. O âmago é estar em Cristo. Gálatas 5:6. Primeira linha, em Cristo. E quem está em Cristo, segundo Coríntios 5:17, nova criatura é. Então, qual que é a moral da história da vida com Deus? Qual a moral da história da vida com Deus? Quer escrever isso? Estar em Cristo. O pessoal da Assembleia de Deus está em Cristo. Vive de obras mortas, mas está em Cristo. O pessoal da Batista, os irmãos da Igreja Católica, os irmãos da Metodista, estão em Cristo. Tem algumas obras mortas lá? Tem, mas estão em Cristo. O MGA é um ministério em graça. Não vivemos de obras mortas, não vivemos de rudimentos. Estamos em Cristo igual eles. E eles igual nós. Então o que está mudando? O que está mudando? Se ambos estão em Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão não tem valor algum. O que está mudando então? O que está mudando é a fé. O que importa é a fé que manifesta, que opera pelo amor. Está claro? Porque eu vou entrar no assunto aqui. Primeiro eu estou te avisando, eu estou te ensinando a diferença de estar em Cristo. Alô? Eu não estou em Cristo agora que eu estou em graça. Eu estou em Cristo porque eu fui comprado pelo sangue de Jesus. Está claro aí? Você entendeu o que eu falei? Vou falar de novo. Eu não estou em Cristo porque eu estou em graça debaixo do apostolado. Pegou? Eu estou em Cristo porque eu fui comprado por bom preço. Coríntios 6,19. Eu estou em Cristo porque eu fui reconciliado com Deus. Segundo Coríntios 5,18. Eu não estou em Cristo porque eu estou em graça. Eu já estava em Cristo mesmo sem saber. Está claro aí? Pela terceira vez, eu não estou em Cristo porque eu estou em graça. Porque eu estou em graça há 25 anos. Mas e antes disso? Antes disso eu vivia de obras mortas, vivia debaixo da lei. Mas eu já estava em Cristo. Está claro? Por quê? Porque, segundo Coríntios 5,18, eu já tinha sido reconciliado com Deus. Segundo Coríntios 5,17, eu já era nova criatura, ainda que eu não sabia, eu não entendia. Eu já era. Então vamos deixar claro. Nós não estamos em Cristo por causa da circuncisão. E nem por causa da incircuncisão. Nós estamos em Cristo porque fomos comprados por bom preço e reconciliados com Deus. Por isso que estamos em Cristo. E uma vez em Cristo, Gálatas 5,6, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Nossa, eu estou aqui pagando o maior preço na circuncisão. E o outro fala, e eu que não estou nem pagando nada, porque eu não sei de nada, eu sou gentil, eu sou incircunciso. Paulo disse, olha, não fica prestando atenção nem para lá, nem para cá. Por quê, Paulo? Porque se você está em Cristo, o que importa é a fé que opera pelo amor. É isso que importa.
estou falando isso? Porque você vai achar pessoas que vão lutar com unhas e dentes por causa da circuncisão. E você vai encontrar pessoas que vão lutar com unhas e dentes por causa da incircuncisão. Você está me entendendo? Tem gente que vai defender e está defendendo a circuncisão. E o outro vai defender a incircuncisão. Paulo falou, para com isso não tem valor nenhum. O que importa é a fé que opera pelo amor. Vamos mudar de assunto, tá entendendo? Tá entendendo? Gálatas 5, verso 7. Corrieis bem. Então você que está em graça, porque Paulo está escrevendo para quem está em graça. Está claro aí? Paulo não escreveu para quem está debaixo da lei. Ele escreveu falando de quem está debaixo da lei. Mas ele não escreveu para eles, ele escreveu para quem está em graça. Então Paulo disse, vocês estavam indo tão bem. E tem cristão em graça que estava indo bem. Corrieis bem. Gálatas 5, 7. Quem vos impediu? Quem pôs fortaleza em você? Dia 12 e 13 de março, vamos ter um culto aqui tremendo nesse lugar, nesse ministério. Estou falando isso desde o ano passado. 12 e 13 de março de 2022, vamos ter 2 dias proféticos com 3 ministrações. Com manifestação do Espírito Santo, dons espirituais, profecia, revelação, provavelmente sinais, prodígios, maravilhas. E Paulo está dizendo, você está preocupado com circuncisão ou incircuncisão? Isso não tem valor algum. Quem vos impediu de obedecer à verdade? Qual que é a verdade? A verdade é o verso 6, ó. A verdade é o verso 6. O que importa é a fé que opera pelo amor. É essa que é a verdade. É essa que é a verdade. O que importa é a fé que opera pelo amor. Verso 8. Essa persuasão vem de persuadir. No dito popular, chaveco. Persuadir, chavecar, induzir, manipular. Paulo disse, essa persuasão não vem daquele que vos chamou. Verso 7. Vocês estavam indo tão bem. Em outras palavras, quem pôs fortaleza na sua mente? Porque tem gente por aí que fala um monte de besteira, né? Tem gente por aí que já tirou o Espírito Santo da igreja. Tem gente por aí que tirou os dons espirituais da igreja. Tem gente por aí que fala que não existe mais dons espirituais. A pergunta é essa, verso 7. Você estava indo tão bem? Quem vos impediu de obedecer à verdade? Verso 8. Essa persuasão não vem daquele que te chamou. Ou seja, não é o Espírito Santo que está colocando isso na sua mente. Sabe? Tem pessoas que colocam minhoca na mente dos crentes. É sobre isso que eu vim falar. O tema hoje, a hipocrisia dos hipócritas. Tem pessoas hoje que são especialistas em colocar fortaleza na mente de quem crê. Para quê? Para desviar do foco. Qual é o foco? O Espírito Santo e a palavra. Qual é o foco? O que está escrito. E o Espírito Santo, esse é o foco. Mas tem pessoas, tem alguns aí do Rio de Janeiro, que estão colocando fortaleza na mente dos crentes, na mente daqueles que crêem na palavra. Colocam fortalezas na mente dos crentes. Então Paulo disse, corrieis bem, quem vos impediu de crer no que está escrito? Verso 8, essa persuasão não vem daquele que vos chamou. Eu sei de quem que vem. Vem de alguns fariseus aí do Rio de Janeiro. Eu sei de quem que vem essa persuasão. E eu vim falar sobre eles. Eu vim falar sobre a hipocrisia desses hipócritas. É sobre isso que eu vim falar nessa noite. Eu sei quem é que está persuadindo a mente dos crentes. A minha não afeta, mas afeta a mente do fraco. E eu vim aqui dar remédio para os fracos. Para que não caia na persuasão desses hipócritas que vivem meramente de hipocrisias. Daqui a pouco eu vou ler um texto aqui, você vai ver que o texto se encaixa perfeitamente com tais pessoas. Gálatas 5, verso 8. Essa persuasão não vem de vós. Eu sei que não vem de você. O Espírito Santo está me mostrando uma irmã lá na Bahia. Uma irmã na Bahia era cheia do Espírito Santo. E ela foi persuadida por alguns fariseus em graça. Fariseus em graça. Dizem que estão em graça, mas são fariseus. São hipócritas. São pessoas falsas, fingidas.
E essa irmã da Bahia, ela foi enganada por esses falsos irmãos. Graças a Deus que deu tempo dela voltar. O Espírito Santo renovou a mente dela de novo. Mas o Espírito Santo já estava apagando da vida dela. E Paulo disse aos Tessalonicenses: não apagueis o Espírito. E esses hipócritas, com suas hipocrisias e falsas doutrinas, já estavam apagando o Espírito Santo da vida dessa irmã. Graças a Deus, que por ser predestinada, deu tempo de voltar, sair do falso caminho, voltou para a graça e apostolado, então ativou de novo o Espírito Santo e os dons espirituais. Glória a Deus pela vida dessa mulher. Deu tempo de salvar. Por que eu estou falando isso? Dei até exemplo. Para você entender o Gálatas 5, versículo 8. Essa persuasão não vem daquele que vos chamou. Verso 7, corrieis bem. Pô, quantos crentes que eu conheço que eram cheios do Espírito Santo? Um dia veio uma irmã aqui, ela veio lá do José Luiz. Lembra do José Luiz? Ela veio lá do José Luiz. E ela, depois de muitos anos, ela veio aqui no MGA. E ela foi para a pastora. Eu fiquei morrendo de vergonha, fiquei com dó dela. Ela falou assim: nossa, pastor, eu não sei mais nem orar. Que vergonha, não é vergonha? Uma mulher que era cheia do Espírito Santo. Colocaram tantas fortalezas na mente dela, que ela chegou ao ponto de falar: eu não sei mais nem orar, e era verdade mesmo. De tantas fortalezas que tinha entrado na mente dela. Ao ponto dela achar que o homem era o próprio Jesus? Ao ponto dela achar que o homem era o próprio Jesus Cristo? De tantas fortalezas que entrou na mente dela. Quem é que está entendendo? Me dá um sinal. Nossa, pastor, eu não sei mais nem orar. Vou ter que começar do zero. Lembra, pastora? Estava bem aqui, ó. O culto pegando fogo e ela aqui. Não sei mais nem orar. Por quê? Apagou o Espírito. Quem que apagou o Espírito? Gálatas 5, versículo 7. Quem apagou o Espírito, hein? Quem vos impediu de obedecer à verdade? Quantas pessoas que eu conheço que começou bem, crendo em Deus, crendo na palavra, crendo no Espírito Santo, crendo na manifestação, crendo nos dons, e aí, Gálatas 5, 8, essa persuasão não vem daquele que vos chamou. Quem vos persuadiu? Quem pôs fortaleza na sua mente? Gálatas 5, verso 9. Cuidado, hein? Um pouco de fortaleza. O que são fortalezas? São dúvidas a respeito do que está escrito. Quer um remédio para destruir essa fortaleza? Eu tenho uma pílula aqui agora. Eu sempre tomo essa pílula. Se tiver escrito, eu creio. Está aí o remédio. Vou falar de novo. O que são fortalezas? São dúvidas que colocam na mente dos crentes a respeito do que está escrito. Fortalezas são dúvidas. E aí, uma fortaleza é uma pequena dúvida. E vão colocando dúvidas, e vão questionando as pessoas, e vão pondo dúvidas, e por isso o nome fortaleza. Vem de castelo. Castelo era uma fortaleza. Algo quase intransponível. Paulo diz que nossas armas não são carnais, são poderosas para destruir fortaleza. E como é que se destrói fortaleza? Fazendo o que Jesus fez em Mateus 4. Está escrito. Está escrito. Também está escrito. Então, quando você cita a palavra, você vai destruindo a fortaleza. Está escrito. Está escrito. Também está escrito. Se tiver escrito, eu creio. Aí você vai destruindo as fortalezas. Quem recebe essa palavra? Quem entendeu? Esse é o remédio. Então, Gálatas 5,9, que eu vou entrar no meu assunto. Um pouco de fermento estraga. Leveda toda a massa, estraga tudo. Olha o verso 7. Olha o verso 7. Corrieis bem. Verso 9. Um pouco de fermento estraga. Você estava indo tão bem? Você está dando ouvido para quem? Para quem que você está dando ouvido, irmão? Irmão, você tem que dar ouvido para a palavra de Deus. O que está escrito na palavra? Você tem uma Bíblia. Você só tem que dar ouvido para a palavra. Esses fariseus hipócritas, nem a Bíblia não cita, nem a palavra não cita. São hipócritas. Eu vou ler um texto aqui daqui a pouco. São pessoas falsas, fingidas, hipócritas. Não estão fundamentados na palavra. Estão fundamentados no que pensam, no que acham que é. Eu não posso fundamentar minha vida no que um homem diz, o que ele pensa, ou como ele acha que é.
Eu não posso edificar minha fé assim. Minha fé, como disse Jesus, tem que estar edificada na rocha, que é a palavra de Deus. Se tiver escrito, eu creio. A palavra não pode mentir, a palavra não pode estar errada. Provérbios 35, toda palavra de Deus é pura, é verdade. Se tiver escrito, eu creio. Amém. Então, Gálatas 5:9, um pouco de fermento estraga, leveda toda a massa. E para terminar, Gálatas 5:10. Olha a confissão que Paulo fez, eu vou fazer pela fé também. Ao respeito de todos. Principalmente daqueles que estão debaixo do apostolado do MGA. Principalmente aos que estão debaixo desse sério apostolado. Gálatas 5:10. Confio de vós no Senhor. Que vocês que estão debaixo do apostolado, vocês que foram bem ensinados, bem doutrinados na palavra, na fé, no que está escrito. Gálatas 5:10. Confio de vós no Senhor, que não haveis de pensar de nenhum outro modo, porque estiver escrito, eu creio. Essa é a fé do ministério Graça e Apostolado. Aqui não entra chaveco, aqui não entra indução, manipulação, interpretações de coisas que não está escrita. Aqui não entra. Aqui só vale o que está escrito. E tem que ser confirmado pelo Espírito Santo. Porque mesmo escrito, pode ser um texto fora do contexto. Pegou? Só vale o que está escrito. E mesmo estando escrito, tem que ser, Romanos 8, testificado pelo Espírito Santo. Confirmado pelo Espírito Santo. Então aqui não entra chaveco, aqui não entra indução, aqui não entra persuasão. Aqui não entra. Porque o fundamento desse ministério sempre foi esse. E vai para 30 anos. Se estiver escrito, eu creio. Vou entrar na minha mensagem agora. Gálatas 5:10. Confio de vós no Senhor, que não haveis de pensar de nenhum outro modo. Pastor, mas é que eu fui ouvir uma pessoa aí na internet. Pastor, é que tem um aí que falou. Aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Posso ouvir um amém? Pastor, é bem que você falou, eu estava indo bem mesmo, eu cria na manifestação, eu cria nos dons espirituais, mas aí eu fui ouvir um homem aí, esse foi o problema, foi ouvir um homem aí que nem a palavra não usa. Fica só na internet como um paroleiro, só falando. Nós cremos no que está escrito. O Espírito Santo testifica do que está escrito. O Espírito Santo não testifica de que um homem fala. O homem pode falar o que ele quiser. Ele pode falar o que ele pensa, pode falar o que ele acha, ele pode falar errado. O Espírito Santo só testifica do que está escrito. E mesmo assim com um contexto sobre o que Paulo está falando. Por exemplo, 2 pontos. Aonde a Bíblia diz, aonde está escrito, ou mais explicitamente, aonde Paulo disse que cessou, que acabou os dons espirituais. Onde é que está escrito isso? Na Bíblia? Nas 14 cartas de Paulo? Onde é que está escrito isso aí? Não está escrito, eu tenho 53 Bíblias. Não está escrito, cessou os dons espirituais. Não está escrito, não existem mais apóstolos. Não está escrito isso. Quem diz isso são interpretações de homens. O que está escrito é ao contrário. Por exemplo, Efésios 4:11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Efésios 4:11. Eu estou te ensinando a diferença de crer no que está escrito e de crer no que um homem fala. Quem está entendendo? Outro exemplo. 1 Coríntios 12:28. Eu estou dando um endereço, para você não pensar que é o que eu acho, é o que eu penso. Não. Você tem uma Bíblia. 1 Coríntios 12:28. A uns pôs Deus na igreja. Versão atualizada. A uns estabeleceu Deus na igreja.
Não é o que eu penso, não é o que eu acho, está escrito. Quando dizem que não existe mais apóstolo, quando dizem que não existe mais profeta, eu mostro o que está escrito. Por exemplo, 1 Coríntios 12, 28. A uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres. Está escrito, 1 Coríntios 12, 28. Ninguém pode mudar isso. Isso é indiscutível. Qualquer coisa além disso ou menos isso é interpretação de homens. Carnal, terrena, humana. Não vale. Por quê? Porque ou está indo além ou está tirando o que está escrito. E não pode. Coríntios 4, verso 6, Paulo disse: aprendam a não ir além do que está escrito. Coríntios 4, 6. É o que o MGA faz. Por 30 anos nós não vamos além do que está escrito. Sou perseguido. Falam mal de mim, eu não estou nem aí. Estou nem aí. Por quê? Porque eu estou firmado no que está escrito. Eu posso errar, mas eu estou errando no que está escrito. Se tem alguma coisa errada, é o que está escrito. Então, se eu estou errando, então está errado, porque eu estou crendo no que está escrito. Eu não estou interpretando. Eu não estou passando o que eu acho, o que eu penso. Está escrito. Coríntios 12, 28. A uns pôs Deus na igreja. Eu vou morrer dizendo essa frase. Se não existem mais apóstolos, se não existem mais profetas, então também não existe a igreja. Porque Deus pôs na igreja. Se não existe mais apóstolo, então não existe a igreja. Porque Ele pôs na igreja. Coríntios 12, 28. Ou só eu que entendo isso? Então, se não existe apóstolo, não existe igreja. A igreja é um mito, é uma farsa, é uma ilusão. Ué, como é que não existe um e o outro existe, se ele pôs esse um na igreja? Quem está me entendendo? Então, isso é interpretação de homens. Você consegue entender? E nós não podemos pregar interpretações. Achômetro. Eu acho que é, eu penso que é, para mim. Não, eu não fui chamado. Um pregador não foi chamado para pregar e ensinar o que ele pensa, o que ele acha. Ele tem que pregar o que está escrito. Mesmo que vá contra tudo e todos, ele tem que pregar e ensinar o que está escrito. Amém? Amém. Tema de hoje: a hipocrisia. Isso eu ouvi hoje de manhã do Espírito Santo. A hipocrisia dos hipócritas. Mateus capítulo 23. Vamos falar um pouquinho sobre uma cambada que tem por aí. Sobre alguns que tem por aí. Vamos falar um pouquinho deles. Mas abre a sua Bíblia. Você vai ver se encaixa ou se não se encaixa. Mateus 23. A hipocrisia. Hoje eu vim falar de hipocrisia. De homens hipócritas. Falam de Deus, mas são hipócritas, tem muitos. A hipocrisia dos hipócritas. Quem já achou Mateus 23, diga amém. Pega o seu dedo, vai acompanhando com a caneta, tá? Eu vou ter que ir pulando, senão o tempo não vai dar, vou ter que ir pulando os textos. Mateus 23, versículo 4. Mateus 23, 4. A respeito de fariseus, Jesus disse em Mateus 23, 4: atam fardos pesados e difíceis de suportar. Vamos deixar as coisas mais claras. O Espírito Santo está me corrigindo aqui. Ele falou assim, ó: Marcos, deixa as coisas mais claras. Tá bom, Senhor. Então, antes do verso 4, vamos ler o verso 2. Pronto, para as coisas ficarem mais claras. Porque eu sei sobre o que está falando. De repente alguém não sabe. Então, Mateus 23, 2. Os escribas e fariseus, sublinha aí, ó. Os escribas, é sobre eles que Jesus vai falar. Os escribas e fariseus estão assentados na cadeira de Moisés. Ou seja, querem ser o que não é, porque não são Moisés. Verso 4. O que eles fazem? Atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem nos ombros dos homens. Circule aí, ó.
eles, não é os demônios não, tá? Verso 2, os escribas e fariseus. Verso 4, eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. 4, atam fardos pesados e difíceis de suportar. Esses fardos aí, não é só um fardo da lei. Não é só fardo da lei, não. É qualquer tipo de fardo. Porque em Colossenses 2,8, domingo eu falei sobre isso, em Colossenses 2,8, Paulo diz, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Ele está falando sobre quem está em graça. Colossenses 2,8, por meio de filosofias, vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo. Paulo está falando de quem está em graça, ele não está falando da lei. Então, fardos pesados, Mateus 23,4, é o quê? É tradição de homens, é achômetro, é religião de homens, é ir além do que está escrito. E o problema de ir além do que está escrito é grandíssimo, é gravíssimo. Por quê? Porque quando se vai além do que está escrito, ou tira o que está escrito, apaga o Espírito Santo. E por consequência, a ovelha vai morrendo espiritualmente. Ainda que salva pela graça. Mas ela é salva pela graça, vai viver mais 30 anos morta? Por isso que Paulo diz, desperta! Ó tu que dormes. Dormir quer dizer, está morta espiritualmente, está dormindo. É salva, mas está morta. Então Paulo disse, não apagueis o Espírito. Quem entendeu? A hipocrisia dos hipócritas. Mateus 23:5. Tudo o que fazem é só a fim de conquistar seguidores do seu canal no YouTube. Ah, não foi isso que Jesus falou, peraí. Jesus falou outra coisa. Mateus 23:5. Tudo o que fazem é a fim de serem vistos pelos homens. Parece que é a mesma coisa, né? Só mudou o tempo, a época. Né? Mas o fariseu é o fariseu. Esses aí, eles não estão atrás de pessoas convertidas. Só estão atrás de seguidores em seus canais. Deixaram vazar, eu não posso fazer nada, a minha fonte é confiável. Um deles pagou para ter seguidores em seu canal. O que para mim é uma vergonha. Porque deixa claro que tal obra não é movida pelo Espírito Santo. Não é? Porque eu estou lendo a Bíblia em Atos 3, Atos 4, Atos 5, Atos 8, e eu vejo Filipe pregando para uma multidão de 3.000 pessoas, 5.000 pessoas, e não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha YouTube, não tinha nada. Ué, como é que tinha 3.000 pessoas lá? E o Filipe pregando. Atos 8, Filipe desceu a Samaria e pregava-lhes a Cristo, 5.000 pessoas. Ué, como é que juntou 5.000 pessoas? O Filipe não comprou seguidores no seu canal, porque não tinha canal no YouTube naquele tempo. Como é que o Filipe conseguiu juntar 5.000 pessoas? Como que o Filipe Pedro pregou para 3.000 pessoas? Como que fez isso? Fica claro que foi um mover de Deus, um mover do Espírito Santo. Mas como nesses lugares não há um mover de Deus, porque eles nem crêem no mover de Deus, eles não crêem. Então tem que comprar seguidores no canal no YouTube. Para dizer, olha o meu canal, olha como está cheio o meu canal. Você acha que crente quer saber de canal cheio de seguidores? Só uma coisa importa para o homem de Deus. Se tem alguém sendo movido pelo Espírito de Deus. Nem que for uma pessoa, 2 pessoas. Só isso que importa. Se tem alguém sendo movido por Deus. Como lá em Atos 14. Como em Atos 14, Paulo estava pregando e um homem ouviu Paulo pregar. E o Espírito Santo se moveu nele. Como em Atos 16, Paulo pregando e Lídia, o Espírito Santo abriu o coração de Lídia para ouvir o que Paulo pregava. Então, o mover de Deus, a manifestação de Deus é essencial na obra de um homem de Deus. É vergonhoso, deixaram vazar, não posso fazer nada. É vergonhoso alguém que se diz pregador do Evangelho, alguém que se diz homem de Deus, é vergonhoso comprar seguidores para encher o canal. Isso é vergonhoso. Só para quem não tem vergonha na cara.
Só para quem não tem a unção do Espírito Santo. Fica claro que é algo carnal, terreno, humano. Não tem nada de Deus. Você vai entrar no canal do Iron Maiden, tem 23 milhões de seguidores. Você entra no canal do Metallica, aquela banda de rock, Metallica. Você vai ver um vídeo do Metallica, 3 milhões e 800 mil. É diferente. Ali não tem um mover de Deus. Mas quando se fala de Deus, quando se fala da palavra, só pode ser pelo mover de Deus, senão não vale. Paulo disse para Timóteo, se não lutar legitimamente, o soldado não é coroado. Não vale comprar seguidores no YouTube, não vale. Tá claro ou não tá claro? Comprar seguidores no YouTube para mostrar para o mundo que o canal tá, não vale. Paulo disse para Timóteo, se o soldado não lutar legitimamente, ele não é coroado. Está claro ou não está claro? Mas esses homens são assim, são hipócritas. Esperar o que deles? Então Mateus 23, versículo 5. Tudo que fazem a fim de serem vistos pelos homens. Está claro ou não está claro? Eu vou te mostrar a hipocrisia dos hipócritas daqui a pouco. Deixa eu ler os textos primeiro. Eu vou te mostrar o tema de hoje, ó, a hipocrisia dos hipócritas. Primeiro eu vou ler a palavra, depois eu vou mostrar a hipocrisia deles. Eu vou mostrar porque eu vim para falar. Eu acordei de manhã, o Espírito Santo disse, a hipocrisia dos hipócritas. De quem que o senhor está falando, Senhor? Ele começou a mostrar as pessoas aí, uns 3, 4 aí. Mateus 23, versículo 5. Tudo que fazem é a fim de serem vistos pelos homens. Vai para o verso 23, senão demora muito, não dá tempo. Porque o relógio está correndo. Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus, o quê? Hipócritas, fingidos, falsos. Em outras palavras, que fazem uma coisa e não faz outra coisa. Ou seja, Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Mas, sublinha aí, ó, negligenciais o mais importante da lei. E não interessa se é da lei ou se é da graça. Porque Gálatas 5, 6, quem está em Cristo, nem circuncisão tem valor algum. Não interessa se o texto aqui fala que é da lei, não muda nada. Porque Paulo disse em Gálatas 5, 6, nem a lei nem a graça não tem valor. O que importa é a fé que opera pelo amor. Se não for pela fé e o amor, não vale. Não interessa, não importa. Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, dais o dízimo da hortelã. Olha o que eles faziam. Eles davam o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Mas negligenciais o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Sublinha aí, ó. Devíeis, porém, fazer. Sublinha na sua Bíblia. Devíeis, porém, fazer. Fazer o quê? Estas coisas sem omitir aquelas. Quem entendeu? Por isso que foram chamados do quê? De hipócritas. Mateus 23, 20. Foram chamados de hipócritas por quê? Digam, porque faziam umas coisas e omitiam outras. Foram chamados do quê? De hipócritas por quê? Diga, porque faziam uma coisa e omitia outra. Não é o que está escrito? Então os fariseus são o quê? Hipócritas. Aqui, ó. Aqui é o da Bíblia, vou te falar os dos nossos dias. Olha o da Bíblia, ó. A hipocrisia dos hipócritas. Jesus falou, vocês deviam fazer esta sem omitir a outra. Você está fazendo uma coisa e não faz a outra, então você é hipócrita. Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Está claro ou não está claro? Mateus 23, verso 24. Condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Por causa de uma besteirinha, para tudo. Uma besteirinha. Tem gente que coa um mosquito.
Esses dias aí teve um que falou para mim assim, mandou uma mensagem: nossa, apóstolo, você ora de joelho? Não, isso não é coar um mosquito? É ou não é? Porque Ezequias, Isaías 38, orou deitado. Paulo orou de joelhos. Ele falou: por causa de vós me ponho de joelhos diante de Deus. Você acredita? A pessoa falou isso para mim. Não está coando o mosquito. Aí teve outro que falou assim: ah, vocês levantam a mão a Deus. Primeiro Timóteo 2, quero, pois, que os homens levantem mãos santas. Você vê que os fariseus nem a Bíblia não conhecem. Está claro ou não está claro? Estão coando o quê? Mosquito. Nossa, apóstolo, você ora de joelho? Vocês estão entendendo? Está entendendo qual a atitude de um fariseu hipócrita? Coar um mosquito. Ah, você levanta a mão. Ah, você levanta as duas mãos. Mas Deus habita em mim. Paulo diz que Deus habita em nós. Você está levantando a mão para quem? Engoli. 1 Coríntios 2,14. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, que para ele parece loucura. Ah, mas Deus não habita em você? Por que você está levantando a mão? Você é bobão mesmo, hein, meu? Desculpa essa expressão. Desculpa a expressão, né? Desculpa. Claro que é hipócrita. Meramente religioso. Religioso. Se julga o mais certo do mundo. Cria regras. E falam assim: a verdadeira graça. A genuína graça. Oh, só existe uma graça. O favor que Deus fez por nós em Cristo. Essa é a genuína graça. Essa é a verdadeira graça. O favor que Deus fez por nós em Cristo. Nós que não merecíamos. Então essa é a única genuína e verdadeira graça, é essa. Fora disso é doutrina de homens. Só existe uma graça. Mas na mente desses hipócritas, a genuína graça é se você vive igual eles, se você pensa igual eles. Se você não pensa igual eles, então você não está ainda em graça totalmente. Você está numa falsa graça. Por quê? Eles padronizam o modo deles pensar, o modo deles crer, não o que está escrito. Eles padronizam como eles pensam, como eles acham que é. Quem entendeu? E isso é uma falácia. Isso é um erro humano. Estar em graça não é o que eu acho ou o que eu penso. Estar em graça é o que está escrito. Quem agora está em Cristo, nova criatura é. Não importa se está pelado, se está vestido, se é mulher, se é homem, se levanta a mão, se está de joelho, não interessa. Quem está em Cristo, nova criatura é. Essa é a verdadeira graça. Para cima de mim com essa conversa de genuína graça, de graça genuína. Só existe uma graça. Pois é pela graça que sois salvos. Efésios 2,8. Só existe essa graça. Como genuína graça. Como verdadeira. Só existe essa graça. A hipocrisia dos hipócritas. Daqui a pouco eu vou falar sobre eles. Mateus 23, verso 24. Condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Mateus 23, 25. Ai de vós, escribas e fariseus, e Jesus não se cansou e nem poupou de falar, hipócritas, falsos, fingidos. Mateus 23, 25. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, limpais o exterior. Olha com o que eles estão preocupados. Se ora de joelho, se levanta a mão, se levanta as duas, se põe a mão no coração. Olha com o que estão preocupados. Hipócritas fariseus, Mateus 23, 25. Limpais o exterior do copo e do prato, mas a mente, o coração está cheio de malícia. Ou seja, está cheio de rapina e intemperança. Intemperança, não
têm paciência, não têm moderação. São pessoas brutas, arrogantes, soberbos, orgulhosos, presunçosos, amantes de si mesmo. Pensam e acham que são os donos da verdade absoluta, concreta e soberana. É assim que eles se sentem. Alguns aí. É assim que eles se sentem. E se você não pensar como eles, e se você não crer como eles, você já não está em graça. Você não está na genuína graça. Isso é um sistema que foi criado por alguns, cujo mesmo tenho o maior orgulho de falar que eu não faço parte. Isso é um sistema que foi criado, que em 1997, quando começamos em graça, não existia. Quando começamos em graça, 1997, éramos 4 ministérios em graça, 4. O senhor estava lá. 1900, já vai para 25 anos, hein? 1997, éramos 4 ministérios. Não tinha isso. Mas aí, graças a Deus, a graça se espalhou. Aí veio a internet, aí veio o YouTube, aí veio o Facebook, aí veio o WhatsApp. Então a graça se espalhou. Hoje, está cheio de pessoas que chamam uns aos outros de abençoados. Não sabia que era abençoado. Hoje está cheio de pregador aí dizendo assim, você é salvo pela graça. Não falavam isso. Aprenderam. Só que, como disse Paulo, estava indo tão bem. Criaram um sistema em graça, que quem não crê como eles, quem não pensar como eles, não está de fato, de verdade, em graça. Esse era o medo que eu tinha. E aconteceu isso, infelizmente. Lá em 1997, eu pensei um dia que a igreja em graça ia crescer no Brasil e no mundo, e teríamos união e comunhão, e unidade do Espírito e unidade da fé. Dei com os burros na água. Por quê? Foram homens soberbos, orgulhosos, estavam debaixo da lei. Muitos aprenderam a graça comigo. E eu lembro de todos quando estavam debaixo da lei. Um disse que era bispo, o outro disse que era presbítero, tudo da lei, fazendo batismo, ungindo com óleo, fazendo campanha, tudo da lei. Eu lembro de uns aí que aprenderam comigo. Mas aí se tornaram soberbos, orgulhosos, arrogantes, presunçosos, altivos. Tem um do Rio de Janeiro aí que ele acha que ele é Jesus, ele acha que ele é Deus. Ele acha que a palavra dele é a palavra de Deus. Se você não pensar como ele, se você não vê como ele, se você não crê como ele, você já é rechaçado, zombado e satirizado. Coisa que Paulo não fazia com nenhum crente. Em Romanos 14, Paulo disse: aos fracos na fé, recebei-o com amor, com carinho, não com condenação. Mas eles não recebem ninguém com carinho. Eles satirizam, eles zombam, fazem piadinha, dão risada de quem não crê ou pensa como eles. Vocês estão entendendo? Mas na verdade são hipócritas. E eu vim falar sobre eles. A hipocrisia dos hipócritas. Mateus 23, verso 26. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Verso 27, estou terminando. Mateus 26, 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro, está até batendo na esposa. Ai, essa aí escapou. Mas por dentro são cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Diz que prega graça, diz que é o tal, e está batendo na esposa. Vazou, não tenho culpa, vazou. Vazou, né? Quem mandou você bater na esposa? Vazou. Então já está reprovado por Deus, né? Aí só comprando mesmo seguidores, né? Porque senão ninguém vai seguir. Se descobrir que você bate na esposa, quem é que vai seguir? Então tem que comprar um pacote de seguidores, né? Para o canal ficar, olha quantos seguidores tem. É que não sabe que você bateu na esposa, né? Senão rapa fora. Ah, e você
que tentou pegar a mulher do pastor lá, também não sabem disso, né? Não, vazou, não tenho culpa, vazou. Você pensa que eu não sei que você tentou pegar a mulher do pastor lá? Que o pastor saiu escandalizado? A sua mulher também estava no meio disso aí, a sua mãe. Vazou, não tenho culpa. Eu não tenho culpa. Não, eu não tenho culpa. Diz que é a verdadeira graça, diz que é a graça genuína, e foi pegar a mulher do pastor. Escapou isso aqui. É essa aí que é a genuína graça? Estou fora dessa genuína graça aí. Seu hipócrita, fariseu. Não tem bom testemunho. Jesus disse aos crentes: vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Você não tem testemunho. Um bate na esposa, o outro foi pegar a mulher do pastor. Foi beijar, eu vou ter que falar. Você foi beijar, o que você tem na sua cabeça? Você foi beijar a mulher do pastor. Se alguém tentar beijar minha mulher, quando chegar em casa, ela vai me contar. Não é? A vida não é assim? Quando vai dormir, os dois estão na cama assim, tá, olhando para o teto, não é assim? E conversando e tal. Aí ela fala: bem, oi, o que foi? Eu tenho que te contar uma coisa, o que foi? Sabe aquele, sabe? Então, ele tentou me beijar. Não acredito! A mãe dele viu também, a esposa, foi mó pampeiro na igreja, todo mundo saiu, fechou a igreja, acabou. Isso porque é a graça genuína, hein? Você imagina se não fosse. Escapou isso aqui, escapou. Seus hipócritas fariseus em graça. Vocês teriam que voltar lá para o primeiro amor, lá atrás. Eu sei quando e de onde vocês caíram. Eu sei. Você era bispo. Hoje fala um monte, fala mal de bispo, mas era bispo. Era bispo, tinha bispa também lá, né? Nem na Bíblia tem bispa, mas lá tinha. Aí você não fala disso, né? Essas coisas você não fala, né? Hoje você fala de quem foi consagrado, de quem é ordenado, você fala que é antibíblico, mas você tem até vídeo seu sendo ordenado, consagrado. Escapou isso aqui. Vê direito, né, irmão? Não, vê direito, né? Deixa de ser hipócrita. Como é que você faz uma pregação falando sobre quem é consagrado e ordenado, e você foi? E o seu vídeo está na internet para o mundo inteiro ver. Como é que você fala, como é que você ataca quem é consagrado e ordenado a pastor? Se você foi, seu vídeo está para o mundo inteiro ver. Só pode ser hipócrita. É ou não é verdade? Como é que o cara fala, ele fala mal de quem é ordenado a pastor se ele foi e o vídeo dele está para o mundo inteiro ver? O tema hoje, a hipocrisia dos hipócritas. Genuína graça. Genuína graça, coisa nenhuma. Você tentou beijar a mulher do pastor da sua igreja. Que genuína graça que é essa? Você tinha que tomar uma surra. É isso que você tinha que tomar. Humanamente na carne, você tinha que tomar uma surra. Para aprender a ser homem. Para depois, quem sabe, se tornar um homem de Deus. Primeiro tem que aprender a ser homem. Tem que ter vergonha na cara. Respeitar as pessoas. Quem é você para falar de genuína graça? Seu hipócrita. Quem é você para falar de genuína graça? Você não tem moral para com a igreja, para com as pessoas. Mateus 23, estou terminando. Acordei de manhã, o Espírito Santo disse assim, a hipocrisia dos hipócritas. Olha aí como que eles estão, Olha a hipocrisia desses hipócritas. Isso eu ouvi do Espírito Santo. Mateus 23, verso 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente, quem não te conhece, né? Quem não conhece, né? Por fora parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos. Por dentro tá feio o negócio, né? Por dentro tá pensando em beijar a mulher do pastor, né? Por dentro é isso que tem dentro de você, né? Por fora parece, né? Mas por dentro o que tem é pegar a mulher dos outros, né? É isso que tem dentro de você, né? Hipócrita. Mateus 23, para terminar, verso 28. Assim também vós exteriormente, vós quem? Vós fariseus. Mateus 23, 28. Tem destino a palavra, tá? Tem destino certo. Assim também vós exteriormente
parecem justo aos homens, mas interiormente estão cheios de hipocrisia e iniquidade. Mateus 23, 28. Assim também vós exteriormente pareceis justo aos homens. Quem vê parece justo. Olha só, olha o canal dele. Por fora parece. Mas interiormente, Mateus 23, 28. Estão cheios de hipocrisia, impiedade, iniquidade. Tem nada a ver com Deus. Deixa eu entrar no meu assunto para terminar. Tema de hoje: a hipocrisia dos hipócritas. Pastor, cadê a hipocrisia dos hipócritas? Você não falou, eu vou falar agora. Primeiro eu li Gálatas 5 e Mateus 23. Agora eu vou falar de algumas hipocrisias desses tais hipócritas. Algumas. Um desses aí, aliás, todos falam, né? Não é só um não, todos falam, que é um sistema que eles criaram, então todos falam a mesma língua. Mas eu vou te mostrar a hipocrisia dos hipócritas. Eles falam o quê? Eles são contra congregar. Eles são contra ir no templo congregar. Eles são contra. Aí distorce o texto dizendo que o templo somos nós, que é uma meia verdade. O templo somos nós. Coríntios 3,16. Mas em nenhum lugar da Bíblia diz que não é para congregar. Pelo contrário, Hebreus 10, 25 manda congregar. Coríntios 14, 23, Paulo diz que a igreja se congrega num lugar. E por aí vai. Atos 16, a igreja ia num local de oração. Estou dando endereço. Vou te mostrar a hipocrisia dos hipócritas. Eles são contra congregar. Num lugar, numa igreja, num templo. Eles são contra. Satirizam. Fazem piadinha. São contra congregar. E o que eles fazem? Congregam. Isso é o quê? Hipocrisia. Mas tem uma pior. Tem uma pior. A hipocrisia dos hipócritas. São contra o culto. Cultuar a Deus, são contra. A genuína graça. Eles são contra cultuar a Deus. Satirizam. Você vai fazer o que lá? Chega lá, vai tocar, vai cantar, né? O que você vai fazer lá? São contra cultuar a Deus. Fez um vídeo falando mal de quem cultua a Deus. E antes de terminar o vídeo, o que ele fez? Domingo de manhã vamos nos reunir ali. Para quê? Para vender pipoca? Para que vão se reunir ali? Para cantar, para tocar, para louvar. O que é isso aí? Hipocrisia. Hipocrisia. Como é que você pode ser contra quem cultua se você cultua? Como é que você pode ser contra quem se ajunta se você se ajunta e até chama as pessoas para ir lá? Isso é hipocrisia. Ou eu tenho que falar que é hipocrisia? Você não sabe o que é hipocrisia? Como é que você é contra quem cultua? Como você é contra quem vai num lugar adorar a Deus, se reúne para orar, se você faz isso? Tem alguém me entendendo? Como é que alguém que conhece a Bíblia, como é que alguém que se diz pastor, ou como é que alguém que pode ser contra o culto, contra a igreja se reunir num lugar para louvar, para cantar, para adorar? Como que pode ser contra, categoricamente contra, quem faz isso? E antes de terminar o seu vídeo, ele fala: domingo de manhã vamos estar se reunindo lá presencialmente, vem estar conosco. Você pode estar retardado da cabeça, né? Não, ou então é hipócrita mesmo. Porque como é que você faz um vídeo contra quem cultua e chama as pessoas para cultuar? Você está me entendendo? Não, eu vim falar sobre a hipocrisia dos hipócritas. Eu sou obrigado a falar. E o Espírito Santo tem uma palavra para você. Se você é uma ovelha de Jesus, João 10, 27, minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Se você é uma ovelha de Jesus,
Se você é um crente de verdade mesmo, você não brinca de igrejinha, você não brinca com a Bíblia, com a palavra de Deus. Você é um cristão autêntico, verdadeiro, temente a Deus, coisas que eles não são. São zombadores, escarnecedores. Se você é temente a Deus, abre Romanos 8. Vamos ver aqui o que está escrito. Não vou nem falar de mim mesmo. Eu ia citar, mas eu quero que você veja na sua Bíblia. Abra Romanos 8. Como que você pode ser contra ir no templo se você vai no templo? Que hipocrisia é essa? Que falsidade é essa? Que fingimento é esse? Maligno. Diabólico. Como é que você satiriza de quem vai fazer um culto e você chama as pessoas para ir num culto, no seu culto? Você está me entendendo? Você está me entendendo, irmão? Não, ou é louco, retardado, ou então é hipócrita. Eu não tenho a terceira opção. Ou é retardado, débil mental, não sabe o que está falando, ou então é hipócrita mesmo. Você não pode fazer um vídeo falando mal de quem cultua a Deus se você faz a mesma coisa. Você não pode satirizar de quem se reúne para tocar para Deus, para cantar louvores, para orar, e se você faz a mesma coisa. Ou você é retardado da cabeça, débil mental, e aí tem que tomar Gardenal, né? Ir para um hospício, sei lá. Ou então você é um hipócrita. É ou não é verdade? Não tem outra opção. Como que a pessoa fala mal de quem congrega, se congrega. Fala mal de quem se reúne. Fala mal de quem cultua, se cultua e chama para ir lá. A hipocrisia dos hipócritas. É claro que ele vai rebater depois, né? Deve estar me assistindo porque não perde uma, né? Porque não tem revelação nenhuma, tem que assistir para depois só ficar falando mal, né? Porque já não prega mais. A visão agora é só rebater. Lembra do velhinho louco lá que morreu? Igualzinho, logo também ele vai embora. Você não dura muito. Igual José Luiz. Teve um que falou assim, eu já vi esse filme, hein? Que viu a soberba, a arrogância, a prepotência de tal homem. E teve um homem de 1997, quando viu, falou assim, eu já vi esse filme, eu já vi também. E o José Luiz começou assim. O José Luiz começou bem, pregando a graça, começou legal. Mas depois começou a falar que ele que era Jesus Cristo. O cara começou a falar que ele que era Jesus. E ele entrava na igreja e as pessoas chamavam ele de Rei dos Reis. Você acredita que chamava? Eu tenho os vídeos, eu vi, eu estava nesse tempo. Hoje nós estamos em 2022, mas isso foi em 97, 98, 99, 2000. Eu estava lá. Você consegue imaginar um homem entrando na igreja e as pessoas chamando-o de Rei dos Reis, de Senhor do Senhor, chamando-o de Pai, de Papai? Você consegue imaginar isso? Chamando-o de Deus. Está escrito, Efésios 4:6, há um só Deus e Pai de todos. E José Luiz não foi ele. Só há um Deus. 1 João 5:20, Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Não José Luiz, não ninguém. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus. O homem já morreu faz tempo. Morreu em 2013, morreu de cirrose. Isso porque ele era Jesus, hein? Você imagina se ele fosse o diabo. Sendo Jesus, morreu de cirrose, se ele fosse o Satanás. Mas as pessoas acreditam em coisas, né? Olhem para mim. Me permita, exímio conhecedor da palavra de Deus. Olhem para mim. Você imagina eu chamando um homem de Rei dos Reis? Um cabeção, para não falar outra coisa? Igual eu também. O senhor imagina eu chamando um homem de Rei dos Reis? De Senhor? Eu que conheço a Bíblia. Chamar um homem de Rei dos Reis. Chamar um homem de Pai. Chamar um homem de meu Deus. Você consegue imaginar eu fazendo isso? Claro que eu fui perseguido. Né, pastora? Fui perseguido, fui xingado, fui mal falado, mas eu estou aqui, ele morreu. Não posso fazer nada. Esses loucos hereges de agora, fariseus do nosso tempo, que são hipócritas, o fim deles já está traçado. O que Salomão diz? O que cava uma cova cairá nela. Salomão disse o quê? A soberba precede a ruína.
que Salomão diz? O que está escrito? Deus resiste aos soberbos. Humildade lá é zero, não existe humildade. Não, lá existe o dono da verdade absoluta, soberana. O que é isso aí? Presunção. Vocês estão me entendendo? Ou vocês não sabem o que é presunção? Ou vocês não sabem o que é altivez, soberba, orgulho, vaidade carnal? Será que vocês não sabem o que é isso? As coisas vazam, tá? As coisas vazam. E minhas fontes são confiáveis. As coisas vazam. Ligaram para um desses aí do Rio de Janeiro, ele fala que ele não recebe dízimo. Não, que eu sou contra o dízimo, não recebe dízimo, não sei o que, não sei o que lá. Aí fizeram uma pegadinha com eles. Vocês são bobão mesmo, né? Fizeram uma pegadinha, ligaram lá, alô, tal, eu sou um empresário, tal, eu quero dar o meu dízimo aí, tal. É a nossa conta aqui, tá? Mas você não recebe dízimo, o que você está passando a conta? Me explica isso agora. Teve um deles lá, diz que é contra o dízimo, escreveu um livro falando mal do dízimo, No site dele, ele colocou uma tabela igual, sabe, tômbola. Como chama aquele, o outro nome da tômbola? Não. Bingo. Parecia um bingo no site dele. Tinha os dias, tinha um mês, a sua contribuição mensal. O Paulo não ensinou isso, hein? Vocês falam de genuína graça, Paulo não ensinou isso aí. Marque aqui a sua contribuição mensal. Quem vai contribuir com 500? Nossa, era assim, começou com 10, foi até 5 mil. É isso, mas ele não aceita dízimo, ele detesta o dízimo. Ele tem raiva do dízimo. Ele fala mal de quem dá o dízimo. Mas colocou no site dele uma tabela lá da contribuição. A pessoa tinha que se comprometer. Assine aqui e tal, se você vai contribuir mensalmente. Parece um clube, né? Tem que pagar mensalmente, não parece? São hipócritas! Fez uma tabelinha e a pessoa tinha que se comprometer com... Paulo disse que Deus ama quem dá com alegria, né? Paulo falou, não segundo por necessidade e tal, não é assim por constrangimento. Deixa eu ler Romanos 8 para terminar aqui. A hipocrisia dos hipócritas. Falam de genuína graça e está aí nas escondidas beijando a mulher do pastor, tentando beijar a mulher do pastor. Vazou, irmão, não tenho culpa, tá? As paredes têm ouvido, né? As paredes têm ouvido, as paredes têm olhos. Beijar a mulher do pastor. Hã? Não, fala sério, hein? Beijar a mulher, tentou pegar... Tentou beijar a mulher do pastor na marra. Que coisa feia, meu. Hã? Aí o outro fala que Jesus já voltou e bateu na mulher dele. As coisas vazam, eu não tenho culpa. Romanos 8, vamos terminar aqui. Não posso ficar também falando até o fim do mundo sobre essa cambada aí de hipócritas, né? Religiosos em graça. Satirizam os que estão vivendo debaixo da lei, vocês estão pior que eles. Vocês estão pior que eles. Ah, lembrei. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado. Obrigado, Espírito Santo. Teve um lá que ele falou assim: você não pode pertencer a nenhuma denominação. Já é um erro se você pertence a alguma denominação. Aí está a foto dele. Abaixo da foto está o quê? O nome da denominação dele. Não. Oh, será que eles... O que está acontecendo? Será que eles tomam um gardenal assim de litro? Como é que o cara faz um vídeo falando mal de quem cultua a Deus e antes de terminar o vídeo ele chama as pessoas para ir cultuar domingo de manhã? Você está rindo, né? Você, eu não posso mentir, é sério. Aí o outro começa o vídeo assim: olha, é um erro se você pertence a alguma denominação. Aí está a foto dele assim. E embaixo, a denominação dele. Não, Senhor, o que está acontecendo com isso? Será que é o espírito de loucura de Deuteronômio 28 que diz que é sobre alguns aí? Deus envia o espírito de loucura. Você está me entendendo? A pessoa começa o vídeo falando mal de quem pertence a uma denominação. E debaixo da foto dele está o nome da denominação dele. Você está me entendendo? Romanos capítulo 8.
Vocês estão vendo como que é grave sair do apostolado? Fica claro que perde a direção. Apagam o Espírito Santo. Ficam quase igual um testemunha de Jeová, só que em graça. Já viu o testemunho de Jeová? O testemunho de Jeová é cético, não é cético? O testemunho de Jeová não crê em cura divina. O testemunho de Jeová não crê nos dons espirituais. O testemunho de Jeová fala que o Espírito Santo é uma força ativa de Deus. Eles não creem no Espírito Santo. O testemunho de Jeová. Eles estão iguais. Só letra. E na maioria das vezes com falsa interpretação. Só letra. É tão testemunho de Jeová em graça. Uma bagunça, uma salada, uma mistura. Pregadores fracassados que tentou beijar a mulher do pastor, aí todo mundo foi embora, escandalizou, né? Quem vai ficar numa igreja dessa? O outro, para ter seguidores, tem que comprar, porque se não comprar, não pagar, parece que ninguém assiste. Se é que todo mundo assiste, né? São só números, né? Vamos terminar com Romanos 8. A hipocrisia dos hipócritas. Sabe como que eles são? Fazem piadinha de quem congrega, fala que é errado congregar, e agora está falando que é errado cultuar a Deus. E antes de terminar o vídeo, olha, domingo de manhã vamos nos reunir presencialmente, ali no lugar tal, vem estar conosco. O outro fala assim, eu sou obrigado a falar. Sou obrigado a falar. É um erro você pertencer a uma denominação. Aí debaixo da foto dele, o nome da denominação dele. Só pode ser hipocrisia, né? Vamos terminar com Romanos 8? Vamos terminar com Romanos 8. Hoje eu falei alguma coisa, que é muita, sobre a hipocrisia dos hipócritas. Persegue quem vai a um templo orar, cantar, congregar, persegue, e eles também vão num templo orar, cantar e congregar. Faz igualzinho. Só persegue se você for. Eles podem ir, você não. Hipocrisia isso aí, né? O outro fala para você não pertencer a nenhuma denominação, que é um erro você pertencer a uma denominação. E debaixo da foto dele está a denominação dele. Romanos 8, vamos terminar com Romanos 8. Versículo 16. Só isso que resolve toda essa bagunça que tem por aí. Na mente de quem ainda não tem olhos plenamente iluminados, para ficar ouvindo esses homens aí não dá, né? Como Paulo disse em Gálatas 2, eu não submeto a eles nem por uma hora. Fala tão mal do sistema evangélico, mas criou um sistema no mínimo igual. Para mim é pior, porque é uma vergonha. Vocês deveriam estar usando amor e não a condenação. Romanos 8 diz que não há condenação para quem está em Cristo. E eles estão em Cristo. E vocês condenam eles? Então é um sistema igual ao deles. Com a diferença que eles dizem que são evangélicos e vocês dizem que estão em graça. Mas o sistema é o mesmo. O cachorro é o mesmo, só está mudando a coleira. Quem está debaixo de uma igreja evangélica, se não batizar, é condenado por eles, porque não batizou. Aí vocês criaram um sistema em graça que condena quem batiza. Eles já condenam quem não se batiza. E vocês condenam quem batiza. Está mudando o quê? A graça é amor. 1 Coríntios 13 fala o que é a graça. Coisa que vocês não têm. Vocês são intolerantes, o que é lamentável para alguém que se diz cristão ou pregador do evangelho. Vocês são intolerantes. Intolerantes, não toleram. É preciso ler Romanos 14. Talvez possa te ajudar, principalmente o versículo 1 de Romanos 14. Romanos 8,16, Paulo disse, o mesmo Espírito, em maiúsculo, é o Espírito Santo. Não, nós não somos melhor que ninguém. Nós somos homens falhos, imperfeitos, na carne. Paulo disse em Filipenses 3 que no Espírito nós somos perfeitos em Cristo, mas na carne nós somos imperfeitos. Somos falhos, temos imperfeições.
Aqui não tem nenhum dono da verdade. Aqui quem é a verdade é Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade é a vida. Quem disse isso foi Jesus, não foi eu. Então a verdade é Jesus, não é Marcos Gomes, não é MGA, a verdade é Jesus, é o que está escrito, eu não posso sair disso. Amém, abençoado? Aqui não tem nenhum dono da verdade. E você, irmão, você, irmã, você é livre a pensar diferente de mim, você é livre a não crer como eu creio, não ver como eu vejo, você é livre. Você não é obrigado a ver como eu vejo, e eu não vou te condenar se você ver diferente deles. Lá você é condenado. Se você não pensar igual a eles, eles vão te condenar. Se você não vê como eles vê, eles vão te condenar, vão satirizar, vão dar risada de você. O que é lamentável para um cristão. Isso é muito feio. Isso é muito feio isso aí. Isso é esdrúxulo. Um cristão dar risada, zombar, satirizar de outro cristão. Eu conheço muitos cristãos que ainda fazem batismo em águas. Tem cristão que já se batizou 10, 15, 16 vezes, 20. Eu não estou aqui tirando sarro de ninguém. Porque em Atos 17, está escrito que Deus não leva em consideração o tempo de ignorância. Amém? Eu não posso tirar o sarro deles que estão na ignorância. Eu não posso fazer piadinha com eles, eu não posso satirizar eles porque estão tomando Santa Ceia, porque fazem batismo, porque ungem com óleo, eu não posso satirizar. Porque como Paulo, eu um dia também andei na ignorância. E todos nós, e eles também. A diferença é que hoje se sentem os donos da verdade, no direito de satirizar os que ainda estão na ignorância. O que é lamentável, porque um dia eles estavam também na ignorância. Quem está entendendo? É dessa hipocrisia e desses hipócritas que eu vim falar nessa noite. É dessa hipocrisia. Vamos terminar com Romanos 8,16. Paulo diz, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito. Só quero falar essa frase. Romanos 8,16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito. E o Espírito Santo manda eu terminar essa ministração dessa forma. Você tem uma Bíblia? Na Bíblia tem a palavra de Deus. Se tiver escrito, creia. Mesmo que você nunca viu. Mesmo que você não entende. Mesmo que você não compreende. Verifica se está escrito. Se estiver escrito, Romanos 8,16, o Espírito Santo vai testificar com o seu Espírito. Primeiro tem que estar escrito. Vocês estão entendendo? Primeiro tem que estar escrito. Depois que estiver escrito, o Espírito Santo vai testificar. Eu fiz essa pregação hoje, essa ministração, porque o Espírito Santo não testifica de tais homens, de tal proceder vergonhoso. O Espírito Santo não testifica em meu espírito. Eu reconheço. Paulo me ensinou em Romanos 13, a quem honra, honra. Mas se não merece honra, merece exortação, então vai ser exortado. Se está igual Pedro em Gálatas 2, verso 11, se é repreensível, então Paulo repreendeu a Pedro na cara. E eu repreendo aqui publicamente, porque vocês foram publicamente. Então eu também venho publicamente para repreender a vocês pela hipocrisia que vocês andam e espalham por aí. Uma falsidade espiritual, uma aparência de viver em graça, de uma genuína, mas é só aparência carnal, isso é hipocrisia. Jesus disse, na verdade, o interior está cheio de rapina, de sujeira, intemperança. É preciso se converter de fato, de verdade, a Cristo. É preciso receber a graça de Deus de fato, de verdade, e parar de ficar zombando dos nossos irmãos que ainda como vocês e eu também um dia, estávamos na ignorância. Eles estão na ignorância ainda. Eu estou esperando vocês pararem de zombar dos que não conhecem a graça ainda. Eu estou esperando. E com certeza eu vou vir aqui para louvar vocês, se vocês fizerem isso. Se vocês pararem de zombar dos que estão na ignorância. Se vocês pararem de satirizar. Se vocês pararem de fazer piadinha do modo que a pessoa crê em Deus. Vai ler a Bíblia. Teve quem levantou uma mão,
teve quem levantou as duas, teve quem se ajoelhou, teve quem orou deitado, teve quem adorou a Deus, a mulher chorou, enxugou os seus pés com os cabelos. Na Bíblia vai ter vários tipos de louvor, de adoração, de atitudes e de modos diferentes. Na Bíblia está repleta. Não existe um padrão. Gálatas 5:6. O que importa é a fé que opera pelo amor. Essa fé, ela pode ser numa pregação, pode ser num ensino, pode ser numa oração, pode ser num louvor, pode ser numa adoração. Mas é muito feio, é muito altivo, é muito orgulho, é muita presunção achar que alguém está errado por adorar a Deus com as mãos levantadas. É muita presunção achar ou dizer, o que é pior, que alguém está errado de falar com Deus de joelho, de fechar os olhos. Isso é muita presunção, porque a Bíblia nem entra nessas questões. Paulo chama isso em Tito 3,9 de questões tolas. Tito 3,9. Evita questões tolas. Se tem alguém orando com a mão levantada, se está orando com os olhos fechados, se levanta. Isso é questões tolas. Lembre-se, Gálatas 5:6. O que importa é a fé que opera pelo amor. O que importa, Gálatas 5:6, é a fé que opera pelo amor. Dia 12 e 13 de março. Com certeza, nem chegou o dia ainda, mas com certeza. Porque a Bíblia me garante isso. A palavra de Deus me garante. Em Hebreus 2:4 diz que Deus testificou com eles por meio de sinais, prodígios, vários milagres e dons do Espírito Santo. Hebreus 2:4. Ora, se Deus testificou, o verbo está no passado. Hebreus 2:4. Se Deus testificou com eles por meio de sinais, prodígio, maravilha, milagre, né? Testificou com eles. Hebreus 13:8 diz que ele é o mesmo. Então, o que me faz entender? Hebreus 2:4. Se Deus testificou com eles no passado, por meio de sinais, prodígio, maravilha, milagre, dons do Espírito Santo, segundo a sua vontade, se ele fez isso no passado, Hebreus 13:8, e ele é o mesmo hoje e para todos sempre. Então, isso me dá a certeza que 12 e 13 de março, a igreja estará reunida aqui nesse lugar, e com certeza Deus também, porque ele é o mesmo, testificará conosco por meio de sinais, prodígios, vários milagres e dons do Espírito Santo, que serão distribuídos segundo a sua vontade. Não porque eu quero, porque eu acho, mas segundo a sua vontade. Vem estar aqui, 12 e 13 de março. Vem estar aqui. MGA, 25 anos em graça. Nós sabemos o que pregamos. Esses que chegaram agora estão gatinhando ainda. E falando muita besteira, muita heresia. Né? Não dá para ouvir, não dá para seguir. Não dá nem para ouvir. MGA, não é presunção, é história. É a história. 25 anos em graça. 25 anos em graça. 12 e 13 de março. Desculpa, mas aqui é a graça como ela é. E o apostolado como tem que ser. Vem, 12 e 13 de março. Sua vida nunca mais será a mesma. Graça e paz. Anjos em seu favor. Anjos em seu favor.